Queridos amigos, um pouco mais de açaí na cuia do chimarrão. Ontem, quando eu telefonei para minha esposa dizendo que estava 8 graus, ela disse: que inveja. Desejamos o sol aqui, ela está desejando o frio lá. O ser humano é meio contraditório. Ela me disse certa vez: quando tu chegares a Nova York, tu vais te encantar com os neons. É uma cidade fascinante. E eu, quando cheguei a Nova York, fiquei fascinado, porque é fascinante. E fiquei refletindo sobre esse lugar onde nós nos colocamos. Qual é o melhor lugar? Onde é que está o lugar onde é pleno, para que haja uma movimentação graciosa, gratificante? E lembrei do Chico quando escrevia, depois de ter vindo de Nova York, que ele preferia Pedro Leopoldo, que ele ficava pensando como era ser espírita em Nova York, numa cidade fulgurante durante o dia e uma selva de luz durante a noite. O lugar melhor é onde a gente está. E como estamos de passagem, agora é o gramado. Para minha esposa Belém, né? Cerra as janelas dos teus olhos e encerra dentro de ti a luz radiante do dia. Liberta a tua alma e deixe que ela livre. Alce voo como uma águia de asas douradas a plainar, esplêndida na tepidez do vento. Ouve o murmúrio do arroio quebrando nas pedras e o farfalhar das folhas da palmeira a ondular ao vento. Sente o quebrar das ondas a sorrir, roçando a alvura branca da areia. Observa o rubor das rosas e esmaga aos pés as folhas da camomila, incensando o ar com seu doce perfume. Vem comigo preparar a casa para o amado. Ele chegará. Ele virá durante a noite ou no correr do dia. Ele virá. Quem sabe, cavalgará a madrugada fria. E quando ele chegar, virás a mutação das cores. Ouvirás a sua flauta do chamar. Correrei para ele e direi: amado visitante, quanto te esperei. Tece guirlanda de flores e pusguizo nos meus pés para bailar em tua homenagem. Plangi as cordas finas do bambu em tua honra. Tu viestes a laurar as tranças negras da minha noite, convertendo em dia o meu interior de sombras. Senhor da vida, a tua carruagem parou à porta da minha casa. Abriu os olhos descerrando a luz do dia, mas ela se envergonhou diante do esplendor da tua presença. Amado visitante, quis tocar as tuas virtudes, trêmulo de medo, e tu não me censuraste o atrevimento. Compadecido, entendestes a minha ânsia, e caridoso estendestes as tuas graças sobre mim. Assim, amigo, enxuga a lágrima furtiva que viaja solitária em tua face, porque o Consolador chegou. Abre-te em festa, ó alma triste, rejubila-te comigo, saudando o amor que nos visita. Esmaguemos aos pés o sândalo e a camomila e aguardemos em silêncio que os seus passos despertem o perfume. A minha alma exulta, o meu coração canta, as bailarinas voltarão a bailar, tocando símbolos, tinindo guizos, os cantores voltarão a cantar, e eu que nunca cansei de te esperar,
acendo a minha candeia e coloco sobre o velador para que possa iluminar o caminho daquele que não conhece o teu amor. Ah, amado visitante, agora que te encontrei, seguirei contigo, esmagando rosas, acendendo estrelas, despertando o sol, acordando a criança, alchofrando de espumas o rigor da areia, levando pela mão um amigo. Jamais te deixarei, seguirei contigo colhendo os frutos da tua messe. É a beleza estética da palavra de Rabindranath Tagore pela psicografia, revelando o fulgor que a mediunidade é capaz de ostentar quando vibrante, no médium capaz de sintonizar com um espírito dessa envergadura estética. Vera Coim, de Recife, em Pernambuco. Traz-nos, nesse lirismo incomparável, essa percepção de que ser médium é a possibilidade que detemos de poder ser uma ponte de luz ou, quiçá, um caminho para o abismo, dependendo da forma como elaboramos as nossas forças mentais. Todavia, manter-se nessa perspectiva de poder mediar a luz não é uma tarefa muito simples. Aqueles que somos seres psicológicos, que trazemos um feixe emocional turbulento, as emoções básicas ainda não bem atendidas, suficientemente geridas, e guardando ainda uma expectativa de progressão para um futuro radioso, no domínio da nobreza dos nossos sentimentos, para viajarmos para o campo da intuição, essa não é uma tarefa muito fácil para quem se coloca no mundo. Posto que nós apresentamos nesse ir e vir das nossas andanças do cotidiano, uma dinâmica emocional que muitas vezes comunica de que nós estamos inadequados em relação a nós mesmos e socialmente mal postos, porque não conseguimos saber lidar com emoções tão fundamentalmente primárias, quais a do medo, a da tristeza, a da agressividade ou da alegria. Nós nos entregamos muitas vezes lidando com essas emoções fundamentais e com aquelas que derivam destas, de uma forma a nos percebermos às vezes conflituados. E esse conflito nos permite estabelecer sintonias inadequadas do ponto de vista psicológico. E não obstante, sejamos ou não sejamos médium, no sentido que o Sérgio nos trouxe, evocando Kardec, como aquele que traz a mediunidade bem caracterizada, com efeitos patentes, de forma regular e que depende de uma organização física, mas tomando na generalidade aqueles que estamos na Terra, que guardamos a influência dos espíritos, as nossas emoções mal geridas não nos colocam em condições favoráveis de poder fazer recepção de mensagens, de correntes mentais, não nos coloca em uma posição adequada para fazermos a mediação desse turbilhão de ondas no qual estamos imersos. Mas se as nossas emoções, elas às vezes nos traem e comparecem nas suas misturas como um ciúme, como uma posse, como um apego, elas correm o risco de, se não forem bem administradas, avançarem para um outro status de desequilíbrio e sair do campo meramente afetivo emocional para penetrar meandros mais profundos da nossa psique. E aquilo que é um medo transforma-se numa fobia, aquilo que é uma tristeza converte-se numa depressão, aquilo que é uma agressividade transtorna-se num processo psiquiátrico, as emoções desencontradas se transformam num movimento de fragmentação interna e surge sintomatologia dos transtornos mentais. Um capítulo à parte na análise do ser humano. Sai de uma esfera psicológica para uma esfera psiquiátrica. Se anteriormente já tínhamos dificuldade de gerir as nossas encrencas internas, agora, com o transtorno mental, é a encrenca que nos arrasta.
Não somos mais aquele que conseguimos conduzir a nossa vida. E, para tanto, precisamos de um aditivo bem dosado, por um profissional competente, que possa administrar uma substância que equalize um pouco a nossa dinâmica mental, elabore melhor o nosso quimismo cerebral, para que a gente possa ter uma regularidade mínima, a fim de nos reapropriarmos do comando da nossa própria existência. Portanto, seja trazendo distúrbios emocionais, seja desaguando nos transtornos psiquiátricos, aqueles que caminhamos na Terra, somos desafiados a vivermos essas experiências nesses status diferentes, sofrendo a influência dos espíritos, sendo médium ostensivo ou não, e correndo o risco de perturbações espirituais obsessivas que se instalam, configurando um quadro mais dramático, porque nesse link, nessa conexão, maximiza a nossa dificuldade interna, e aquilo que era talvez administrável emocionalmente, passa a ser difícil de administrar. Aquilo que psiquiatricamente estava sendo apenas conduzido por uma psicoterapia, agora precisa de remédio. Ainda não faz um mês, eu acompanhava um amigo que eu cuido há algum tempo, e de repente ele ia fazer uma viagem para o Rio de Janeiro, ia visitar a mãe numa fala inicial. Ele me confidenciara que surgira um medo de tomar o avião. O medo era tão assustador, ele que viaja muito, que ele não conseguia entrar numa loja de turismo para fazer a aquisição de passagem. E aquilo o congelou. Era uma emoção que tomava um volume de natureza psiquiátrica. Ele levantou a hipótese de ser um processo obsessivo. Nós espíritas sempre jogamos para os espíritos. E é uma mania, é um cacuete nosso. Como é um cacuete do psiquiatra pensar que tudo é doença mental e que não tem nada a ver com o espiritual. Ambos somos fundamentalistas quando analisamos a questão, radicalizando para um lado ou para o outro. Nós costumamos trocar a conjunção ou e não incluirmos usarmos a conjunção ou ao invés de incluirmos a conjunção e, aditiva. Temos que sempre pensar num psiquismo, nas conexões espirituais. É reducionismo quando eu circunscrevo todos os transtornos à influência dos espíritos, à obsessão, ou quando eu penso que tudo é uma doença mental e de que não tem espírito, não tem processo obsessivo. É melhor juntar, é mais ecológico, é mais terapêutico, é mais inclusivo na abordagem do atendimento fraterno na casa espírita. Porque essas coisas, elas andam juntas, essa interface é difícil de ser rompida. É melhor olhar e ver o que é prevalente, ao invés de dizer é isso ou isso, que pode ser excepcionalmente. Esse amigo, então, me procurou e eu ajudei-o fazendo uma imersão no consciente profundo em 2 experiências para que ele pudesse mergulhar de onde vinha um medo que se transformou em fobia. E ele, na segunda experiência, vivia a posição de um pesquisador europeu, inglês, que chefiava uma expedição escalando um monte na pesquisa gelado. E naquela ocorrência, naquela oportunidade, ele conduzia outros pesquisadores que estavam se iniciando, 2 mais jovens. O grupo era de 6, e quando eles estavam fazendo a escalada da montanha, 2 ficaram na base, e deveria-se fazer uma incursão até a chegada de uma determinada localidade, uma furna, onde eles deveriam se abrigar para depois continuar a escalada. E nesse momento da decisão, o grupo todo, com exceção dele, disse que era melhor ficar e ir no dia seguinte, porque o dia já tinha corrido um pouco. Ele, chefiando a expedição, disse: não, dá para chegar. Ele não valorizou os 2 incipientes, os 2 jovens, e impôs a sua ideia como chefe da expedição, e os 4 foram seguindo, até o momento em que o tempo foi ficando mais difícil, frio, e ele, apressando o grupo,
e até que um deles escorregou, um dos jovens, puxou o outro, os dois caíram, ele segurou a corda e ficou diante do dilema: corta a corda ou não corta a corda? Se fosse você. Ele cortou a corda, porque se ele não cortasse a corda, iriam os dois, o outro que estava por último, e ele seria puxado naturalmente. Subiu, chegou na instância em que ele previa chegar, e pela manhã, quando ele sai e olha, ele vê os corpos lá no chão. E ele então faz o seu prognóstico: vão ver que eu cortei a corda, a minha reputação, ela está comprometida. Materialista que era, ele se joga então da montanha e se mata, configurando o suicídio. Que, para sua surpresa, ele se vê fora do corpo, sem entender o que está acontecendo, acompanha as exéquias fúnebres, acompanha os pais dos cientistas mais jovens que se queixam dele, e vê-se nessa encrenca demoradamente, até ser resgatado depois de um tempo que ele não pôde avaliar tão quão intenso ele foi. No dia seguinte, ele comprou a passagem pela internet e conseguiu elaborar o voo previsto para o Rio de Janeiro. E quando ele voltou, eu disse: mas eu não entendi, você ia para o Rio de Janeiro e eu não entendi qual era a relação do medo. Ele disse: não, eu ia para o Rio de Janeiro, mas eu ia aproveitar para fazer um projeto de pós-doutorado. Então foi o pós-doutorado que enganchou na memória ancestral e surgiu um processo interno, anímico, um processo fóbico de uma área, de uma sombra, de um conflito que ainda repousava dentro dele, aguardando ser diluído. Não havia obsessão, era um transtorno psiquiátrico quase que por si mesmo, e que ele precisava, mediante uma intervenção psicoterapêutica, abrindo mão de medicamento, poder se liberar. Quantas vezes nós vamos perceber na andança dentro da casa espírita e fora dela, que essas questões, elas mimetizam uma a outra, como vi certa feita no grupo que frequentava, o Centro Espírita Ivon Costa, em Belém, quando fui chamado para atender uma senhora que estava incorporada. Tinham dado passe, não resolveu, deram um passe de corrente, aí as pessoas começam a inventar as coisas. Não resolveu, aí foram buscar água fluidificada, estavam borrifando água fluidificada nela. Eu perguntei: o que a senhora está fazendo? Ela disse: não, já experimentamos tudo, como nada está resolvendo, eu estou jogando água fluidificada nela. E uma pequena anamnese conduzida ali com um acompanhante logo me deu a medida certa do que se tratava. A pessoa estava sentada numa cadeira, com uma toalha sobre o rosto, chutava todas as pessoas e ofendia até a última geração de que se aproximasse dela, com palavras de baixo calão. Então eu disse, ato contínuo, a conversa, disse: bem, vamos levá-la para a unidade de referência psiquiátrica, encaminhar a família. Ao que o companheiro assustado disse: mas como? Vai incorporado? Não vai desincorporar? Se desincorporar, morre. Porque a incorporação é da própria pessoa, ela está em transe, ela está em surto, ela precisa ser medicada. É bom ter bom senso, porque quando nós reduzimos as encrencas a um só ponto, o nosso olhar fica só naquele ponto. E as medidas que usamos, às vezes, elas não são suficientes, porque são inadequadas. Na nossa instituição espírita de amparo às crianças socialmente, jovens e adultos socialmente carentes, socioeconomicamente carentes, famílias abaixo da miséria, certa feita chegou uma criança passando mal, no início da tarde. Encaminharam logo para o passe. Recebeu o passe, continuou passando mal. Mais passe, continuou passando mal. Vibração, mal. Aí a companheira começou a orar e o espírito disse: já fizemos tudo o que tinha para fazer, agora dê comida para ela. E ela achou que era um obsessor, porque tudo a gente pensa que é obsessor, nunca a gente pensa que pode ser um anjo guardião, um espírito amigo. Levou para a coordenação, a coordenadora fez a entrevista, a criança não tinha jantado no dia anterior, não tinha tomado café e não tinha almoçado. É natural que estava com uma hipoglicemia. Não era obsessão, não era doença psiquiátrica, não era encosto, era fome. Quantas ocorrências clínicas
Até o fogacho simples de uma mulher que entra na menopausa é confundido como interferência espiritual. Eles já se aproximaram. Veio um calor. É uma alteração hormonal, pura e simplesmente, que você não em dia com o ginecologista não consegue administrar adequadamente e cataloga tudo aos espíritos, quando em realidade a questão está no outro enquadramento. E as surpresas vão surgindo. Tinha um amigo muito querido que foi tirar carteira de motorista, e quando foi fazer o exame foi reprovado pelo médico. Ele foi então ao oftalmologista, fez o ajuste da lente, apresentou-se com a lente nova, o médico reprovou de novo. Ele marcou uma consulta no consultório do médico. O médico fez a receita, ele aviou, foi de novo para a consulta, portanto pela terceira vez, o médico reprovou de novo. Ele disse: mas como o senhor pode me reprovar? E mostrou a consulta, a receita, mostrou o óculos, e o médico ficou numa situação muito incômoda, porque a receita era dele, a prescrição era dele, mas não estava adequado, o exame não conferia, ele não podia estar apto a receber a revalidação da sua carta para dirigir o automóvel. Mas, em função do constrangimento e da evidência do fato, ele se sentiu obrigado a validar, deu apto. O que você acha que aconteceu? O obsessor. É a primeira ideia que veio na cabeça. Na reunião mediúnica, na presença de um amigo espiritual, ele disse: puxa, mas esses obsessores não me deixam. O senhor sabe que o que aconteceu? E começou a narrar a experiência. Aí o espírito interrompeu: não foi obsessor, fomos nós, que queríamos que você não dirigisse mais. Veja, aí começou a falar do estado de saúde dele, da precariedade da visão que ele tinha, do carro. Ele tinha um Fusca que estava se despedaçando. O ato de entrar naquele Fusca despedaçado já era um ato de perigo, já era um ato de ousadia de um adolescente. Imagine uma pessoa idosa com os reflexos comprometidos. E o espírito fez um arrazoado e todo mundo silenciou. Era uma interferência de um amigo espiritual. Por que tinha que ser de um obsessor? Nesse vão da nossa caminhada, nós vamos, portanto, aprendendo que no centro espírita, quadros de obsessões identificáveis devem regular a nossa prática com o tratamento espiritual e, em algumas circunstâncias, o atendimento, o auxiliar psicoterapêutico e ou medicamentoso. E o doente psiquiátrico que chega na casa espírita, jamais termos a arrogância de suspender uma receita ou um medicamento. Eu, mesmo como médico, atendendo pessoas que estavam com doses inadequadas para o seu quadro clínico, não assumia essa postura antiética de reduzir o remédio ou pretensamente suspender um remédio inadequado. Sempre dizia: volte com seu médico para ele reavaliar a sua medicação. Numa postura que Kardec preconizava no seu tempo da aliança, que o Espiritismo vinha fazer da ciência com a religião. O Espiritismo, com uma ciência do Espírito, não pode de modo algum colidir com as ciências acadêmicas nas interfaces necessárias para beneficiar o ser humano. Então, nada de suspender medicamentos, tampouco de invalidar a trajetória de alguém que precisa de um atendimento espiritual complementar ao atendimento psiquiátrico, que vai fazer todo o sentido no melhoramento da saúde mental daquele paciente que em si mesmo é psiquiátrico. Essa abordagem criteriosa vai fazer com que aqueles que chegam à casa espírita ou aqueles que chegam aos nossos ambientes profissionais possam se beneficiar dessa perspectiva mais holística, mais integral. Fiéis que estamos à doutrina espírita, que por natureza é uma doutrina de natureza global, é uma ciência filosófica de consequências ético-morais. Portanto, é uma antropologia que vê o ser humano em todas as suas dimensões, do espírito ao corpo. E ao invés de preconizar, chamar para si, de uma forma prepotente, de que vamos resolver tudo e todos, a força do Espiritismo está na capacidade de fazer nexos, de fazer pontes,
de dialogar. Essa é a força do Espiritismo. Ele não vem se colocar como uma doutrina que pretenda substituir as ciências, as religiões e as filosofias, tampouco a arte. Ele vem fazer a possibilidade das interfaces, contribuindo aqui e acolá para que as doutrinas, as ciências, as ágoras filosóficas possam se beneficiar da ciência espírita que revivesse o cristianismo. É nesse olhar que nós vamos nos surpreendendo, porque é muito difícil separar a doença psiquiátrica do processo obsessivo, bem como da mediunidade, de processos clínicos e de assuntos neurológicos. Minha mãe vive nesses dias e você vai conversar com ela, ela tem N visões, que a princípio poderia parecer que ela estava terminal, agonizante, vendo os espíritos, até que ela viu duas irmãs minhas, há um tempo só, que estavam em estado de vigília, não podiam estar desdobradas. Numa análise mais criteriosa neurológica, deu-se conta de que os medicamentos de que ela estava fazendo uso estavam gerando um processo de alucinação visual, só visual, e que reduzindo um pouco a dose, era capaz de suprimir aquela vidência. Quadros neurológicos, psiquiátricos, mediunidade e obsessão, esse conjunto discriminar e poder avaliar o quanto entra um, entra outro, é arte, experiência e muito estudo espírita. E humildade para poder buscar interlocutores que nos ajudem a esquadrinhar situações que às vezes são muito difíceis. Eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi, que me chamou muito a atenção. Era uma jovem que perdera a mãe com 6 meses, e ela estava depressiva, e a fala dela foi essa: eu vim trabalhar a perda da minha mãe porque estou muito triste. Na verdade, ela estava depressiva, numa depressão leve. E ela, na sua primeiro encontro, falou das suas relações amorosas frustrantes, não conseguia se relacionar amorosamente de forma satisfatória, e foi colocando a sua baixa autoestima. Ela se achava uma pessoa muito sem valor, mas o foco principal era a depressão, a tristeza, a perda da mãe. E no caminhar terapêutico nós fomos descobrindo muitas coisas. E dentre essas coisas, demos-nos conta de que o processo não era um quadro só psiquiátrico. Logo percebemos, numa imersão ao inconsciente profundo dela, de que ela tinha mediunidade também. E percebemos que havia uma interferência espiritual claudicante, intermitente, quando fomos colhendo a história dela. E ficou muito claro, quando trabalhando numa das sessões, um processo regressivo a essa vivência atual, ela foi para o útero, morava no Rio de Janeiro e sofreu uma intervenção de abortamento, porque era a última filha de uma prole numerosa. O pai forçou a mãe a fazer esse ato, a mãe foi com a tia e foi à clínica, e o médico fez a intervenção da cureta. E, curiosamente, ela sobreviveu. Passado alguns meses, a mãe começou a perceber que a barriga não diminuía, falou para a irmã dela, portanto da tia da paciente, e foram ao médico. Já contava com 5 meses. O médico disse: eu rasgo o meu diploma, eu sei o que eu fiz e eu sei o que eu tirei. E quando ele foi examinar, a bichinha estava grávida. Era gêmeos. Ele tirou uma, ficou o outro. Ele não rasgou o diploma dele, mas devia rasgar por outro motivo, mais justo. E aí ficou claro um quadro que ela tinha de carência quase irremediável. A pior coisa que tem para uma criança é não ser acolhida pelos seus pais. Há um sentimento de inadequação e de vergonha que é muito difícil da pessoa se colocar no mundo, porque se seus pais não a acolhem, quem vai a acolher? A história daquela mulher de baixa autoestima, de sentir-se um zero à esquerda, com uma capacidade de ser inferior e de não se colocar dignamente diante dos homens,
estava agora muito mais clara, majoritariamente por uma rejeição intrauterina. Não obstante a mãe tivesse lhe acumulado com todo carinho ao longo de uma existência que ela identificava aqui, mediante a reclamação dos irmãos, que a mãe a distinguia pela culpa, mas aqui ficou o sentimento da invasão, do abortamento. Quando veio essa experiência terapêutica, ela pôde entender se as minhas irmãs então tinham razão e eu tinha razão. A minha mãe me distinguia, mas ela não conseguiu elaborar em nível do sentimento. Então ficou sempre uma mãe culpada, acumulando uma filha no processo da reparação, e uma filha lesada, cobrando uma dívida impagável, por assim dizer, em relação àquela mãe. E aquilo que poderia se diluir, porque estava ficando muito claro o processo que se assinalava, ele ficou curiosamente atravessado por um sintoma que essa jovem começou a apresentar. Ela apresentava uma dor mais ou menos na região entre o tórax e o abdômen, na região do diafragma. E essa dor começou a surgir depois que ela fez a imersão no inconsciente profundo, na busca da resolução dos seus quadros psicológicos. E quando foi trabalhando essa perda, esse sentimento de se sentir menos, o que ia desaguar numa melhora da sua autoestima e provavelmente no relacionamento afetivo, começou a haver uma interferência espiritual sutil que agora se manifestava ostensivamente mediante essa dor. Essa dor que quando a secretária telefonava para ela, a dor surgia. E a irmã disse: isso é encosto. Isso é encosto. E ela disse, ela telefona, vem a dor e vem uma vontade de não ir à terapia subsequente. E a irmã disse, vá que isso é encosto, diga para ele que é encosto, se ele entende disso, ele vai resolver. A pessoa não era espírita, e nem acreditava em espírito, pasmem. E ela então chegou nesse dia trazendo essa história. Ela disse, o senhor pode resolver? Como se eu fosse médium, eu sou alto, eu não sou médium. E eu disse para ela que não tinha essa condição, mas eu tinha estratégias de poder abordar e verificar aquela situação. Então ela, reclinada, eu pedi para que ela tocasse no ponto doloroso. Ela me disse, eu tenho isso desde criancinha. A minha mãe foi com todos os especialistas, ninguém conseguiu definir a causa dessa dor. Uma dor fantasma. E eu disse, põe a mão. Ela pôs a mão e eu disse, vá profundamente para a causa dessa dor, mas vá para antes do evento traumático. Ela fez um mergulho, foi e viu-se enamorada numa época recuada de um jovem, num relacionamento formoso de amor, interrompido pelas famílias que acasalavam seus filhos aleatoriamente, à revelia da vontade dos filhos. Ela foi dada em casamento a uma outra pessoa, e nunca esqueceu o seu amor, e vivia nostálgica, triste, e o consorte dizia para ela, você vê, nunca mais ele apareceu, se ele amasse você, pelo menos ele dava notícia. E ela ficou sem entender, porque o ex, que lhe era seu afeto querido, seu namorado, a escondida, porque ele nunca tinha aparecido, porque ela contara para o parceiro que seria o seu esposo antes do acasalamento, mas era aquele ajuste de famílias. E ela vai para uma cena no campo, quando o esposo, cansado de se esforçar para tentar conquistá-la sem conseguir erradicar dela a nostalgia do relacionamento interrompido, ele pega uma faca e finca exatamente na região onde ela sente a dor. E se aproxima a mãe correndo, porque ela grita antes de ser esfaqueada, e a mãe se aproxima, ela cai e ali ela falece, sai do corpo. E pasmem, sabe o que ela encontrou? O outro, ele tinha assassinado o outro, e o outro estava na boa, a recebeu, na verdade ele devolveu a esposa para o seu grande amor. Mas ficou a cena traumática,
Reduzida, é verdade, a um processo doloroso. E a mãe que se debruçava, que talvez tenha mais afligido, tentando ressuscitar a filha em vão. A mãe, na análise que ela faria naquela sessão, era a mesma mãe dessa vida. E ela descobriu, efetivamente, que aquela dor surgira naquela circunstância. Porque depois daquela intervenção, a dor tomou Doril, sumiu. E num dia, quando eu estava fazendo o manejo terapêutico, e ela estava no estado ampliado de consciência, toma-lhe o espírito do ex-esposo, que era quem estava gerando a dor nela. Ele se aproximava, tentando impedi-la de que ela fosse ter comigo, porque de alguma forma ela estava sendo liberada para restituir as suas relações afetivas. E ele estava num sentimento de posse, mas ele estava inconsciente desse sentimento de posse. Porque quando ele se aproximava dela, ele gerava dor, mas ele não sabia pelo que ele gerava dor. Porque na sua memória mais recente, ele guardava apenas a recordação da encarnação que se seguiu o assassinato, quando ela fora mãe dele e ele morrera afogado. E ela entrou numa depressão e viveu uma vida inteira vivendo o luto daquele filho. Então ele se posicionava como se fosse um filho. E eu disse, mas nenhum filho cuida de uma mãe impedindo-a de se relacionar, de fluir emocionalmente. Ele dizia assim, não, eu a protejo dos homens para que os homens não lhe façam mal. Então quando se aproxima alguém, eu interfiro. Eu digo, mas você é filho ou você é esposo? Ele ficou reticente. E numa ação psicoterapêutica para o espírito, ele recobrou-se de que ele era o esposo, de que o ato de cuidar da mãe, na verdade era o esposo com ciúme da esposa que ele matara. E ele entrou num processo de choro. E veja, ele faz essa comunicação, ela sem acreditar em mediunidade. E ele disse, e eu então tentei persuadi-lo de que ele poderia dar uma chance para ele, porque ela já estava se liberando, estava num bom caminho. Ele precisava se recompor. E disse, eu já tive uma chance. Certa feita, um grupo de jovens, porque ele se apresentava jovem, como da última encarnação, não como esposo da anterior. Eu fui, mas não aguentei, voltei, porque de uma certa forma ela me chamava. Mas eu posso tentar. E antes que ele se fosse, ele me disse, eu era para ser o irmão gêmeo dela. Mas eu fui abortado. Ele era o gêmeo. A lei da reencarnação tem essas belezas. Para equalizar sentimentos passionais, nos coloca como pai, filho, irmãos, e a gente precisa educar os sentimentos. E ele começa a dizer, por que eu fui abortado e não ela? Por que eu não vim com ela? E a explicação já estava explícita no drama do homicídio que ele perpetrara. Quando ela saiu do transe, ela me olhou e disse, isso é um assunto de novela, o senhor não acha? Porque ela não era espírita, não sabia que era médium, não acreditava nos espíritos, e ela estava perplexa com ela mesma. Essa é a beleza do ser humano, que vai se redescobrindo a cada dia e a cada momento, à medida que vai vivendo. Vejam nessa ocorrência, quantos fatores imiscuídos numa só situação, uma depressão psiquiátrica moderada, um processo de interferência espiritual, numa moça que médium, uma obsessão intermitente ali se estabelecendo, uma dor fantasma que tinha origem anímica, mas que era detectada, manifesta a partir de uma aproximação espiritual, um processo de aborto que gerava uma baixa autoestima e frustração de relacionamentos afetivos, porque a pessoa não se sentia digna de se relacionar com os outros, sentia menos porque não foi acolhida pela mãe, com um espírito que tentava perturbar, valendo-se disso. Vejam quanta coisa numa só situação. O ser humano não se dá a volta em torno dele tão facilmente. O ser humano é muito maior do que todas as teorias. A ciência espírita, com a sua consequência filosófica e com o seu arcabouço
da moral cristã nos habilita a fazermos uma inserção com um pouco mais de largueza, sem termos a arrogância de achar que vamos resolver e que vamos entender tudo e todos. Por isso, Allan Kardec postulou: o Espiritismo seguirá de par com o progresso. Se a ciência assinalar que o Espiritismo está em algum erro, em algum ponto qualquer, o Espiritismo abre mão desse ponto e fica com a ciência, mostrando a inequívoca competência do Espiritismo de ser uma doutrina progressista e não fundamentalista, não dogmática. Nesse viés, aqueles que somos do movimento espírita devemos nos abrir um pouco mais para estudar e refletir de que a proposta espírita de lidar com a obsessão e com o doente psiquiátrico, ela tem essas medidas, e de que quando atuamos para tratar uma doença obsessiva, que é um capítulo da psiquiatria ainda a ser devassado pela própria psiquiatria, que ainda não admite a obsessão, nós precisamos considerar que uma doença grave leva a lesões, e essas lesões precisam do magnetismo e precisam do atendimento médico, como diz Kardec na última página do Evangelho segundo o Espiritismo. E diz lá que nada adianta de fórmulas sacramentais, símbolos, palavras, nada. Oração, paciência, devotamento, persistência, revolução moral e, quando demorada, apoio magnético e atendimento médico. Essa é a postura espírita para a qual todos somos convidados a ter, que é elegante, uma postura elegante, porque ela nos coloca no nosso lugar, sem tirar o lugar de ninguém, sem usurpar nenhum conhecimento outro que se coloca no mundo como produção humana, que devemos estabelecer enquanto congraçamento. Esse é o Consolador de Rabindranath Tagore, cavalgando numa noite escura, numa humanidade que vivia o século XX, o século XIX, materialista, porque a religião não dava conta de fazer um processo de par e passo. A fé quedava-se, a razão era entronizada, as descobertas e a ciência, numa certa medida, ocupavam o topo do poder, e é nessa circunstância que surge, cavalgando numa noite escura de ateísmo, o Espiritismo, trazendo Jesus de volta, para que a humanidade não pudesse perder a esperança e não pudesse perder o horizonte do seu progresso no campo da sabedoria espiritual. Cerra os teus olhos e encerra dentro de ti a luz radiante do dia. Liberta a tua alma e deixa que ela livre. Alce voo como uma águia de asas douradas, a plainar esplêndida na tepidez do vento. Ouve o murmúrio do arroio cantando nas pedras e o farfalhar das folhas da palmeira a ondular ao vento. Sente o quebrar da onda a sorrir, roçando a alvura suave da areia. Observa o rubor das rosas e esmaga aos pés a camomila, incensando o ar com seu doce perfume. Vem comigo preparar a casa do amado. Ele virá. Durante a noite ou no correr do dia, ele virá. Quem sabe cavalgará a madrugada fria. E quando ele chegar, virás a mutação das cores, ouvirás o som da sua flauta nos chamar. Correrei para ele e direi: amado visitante, quanto te esperei. Teci guirlanda de flores e pus guiso nos meus pés para bailar em tua homenagem. Plangi as cordas finas do bambu em tua honra. Tu viestes a alourar as tranças negras da minha noite, convertendo em dia o meu interior de sombra. Senhor da vida, a tua carruagem parou à porta da minha casa. Descerrei os olhos, liberando a luz do dia, mas ela se envergonhou diante do esplendor da tua presença. Amado visitante, tentei tocar as tuas virtudes, trêmulo de medo, e tu não me censuraste o atrevimento.
Compadecido, entendestes a minha ânsia, e caridoso, distendestes as tuas graças. Assim, amigo, enxuga tua lágrima, que solitária viagem tua face. Enxuga tua lágrima, porque o Consolador chegou. Abre-te em festa, ó alma triste, rejubila-te comigo, saudando o amor que nos visita. Esmaguemos aos pés o sândalo e a camomila, e deixemos que os seus passos possam despertar o perfume à hora da sua chegada. A minha alma exulta, o meu coração canta, as bailarinas voltarão a bailar, tocando símbolos, tinindo guizos, os cantores voltarão a cantar, e eu que nunca cansei de te esperar, acendo a candeia e ponho sobre o velador para iluminar aqueles que não conhecem o teu amor. Amado visitante, agora que eu te encontrei, seguirei contigo, esmagando rosas, acendendo estrelas, despertando o sol, prateando a noite, aljofrando de espuma o rigor da areia, levando pela mão um amigo. Agora que te encontrei, seguirei contigo, usufruindo os sazonados frutos da tua semeadura. Obrigado.